Roberto, às vezes não sei se inusitada é a melhor palavra para definir como é que o Trump trabalha. Você tem também experiência direta com ele, quando você estava presidindo a Organização Mundial do Comércio. Mas o que você entendeu de hoje? Bom, boa noite a todos uma vez mais. Eu acho que a diferença é notável até do que foi anunciado hoje e da redução dos outros 10%, né, das tarifas recíprocas, é que aquela primeira medida ela se aplicava a todos os países, né, aqueles 10% horizontal, né, das tarifas recíprocas se aplicava a todos os países com os quais sobre os quais os Estados Unidos tinham aplicado essas tarifas, e esses 40% anunciados hoje são com relação ao Brasil especificamente. Apesar de isso ser relacionado ao Brasil e de nós termos conversas e negociações acontecendo, imagino eu, em todos os níveis técnicos, inclusive, não há nenhuma indicação, pelo menos até agora, de que isso seja o resultado de uma troca, né, de parte a parte, de uma negociação tradicional. Ou seja, os Estados Unidos fizeram esse movimento, mas não houve nenhuma concessão do lado brasileiro anunciada, pelo menos, né? Não houve nada que desse a entender ou que indicasse, e fontes que eu procurei conversar hoje me confirmaram isso, não houve nenhum evento negociador que levasse a essa decisão americana. E não é tão inusitado assim, né, William? Porque, na verdade, os Estados Unidos o presidente Trump está com a popularidade em baixa. Boa parte dessa queda da popularidade dele tem a ver com a situação da economia americana. O número do desemprego é o mais alto nos últimos 4 anos, embora não seja muito alto, a economia americana ainda está robusta, mas de toda forma os números já não estão tão bons quanto antes, né? Além disso, a inflação está subindo. E mais do que isso, a inflação percebida pelo consumidor médio, pelo eleitor do Trump, essa inflação está subindo, porque ela se dá no que a gente chama de inflação saliente, né? Aquela que o consumidor percebe. O número geral da inflação pode até nem estar muito alto, mas a carne subiu 20% nos Estados Unidos, a inflação que eles chamam do Starbucks, né? A inflação do Starbucks está em torno disso também, 18, 20%, alguma coisa desse tipo. São preços que doem no bolso do consumidor. Até ontem mesmo, o presidente Trump estava reclamando das taxas de juros do Fed e ameaçou o Scott Bessent, em tom de piada, mas ameaçou o Scott Bessent, o secretário do Tesouro, dizendo que ou ele dava um jeito no Fed ou ele seria demitido. Isso foi dito, de novo, em tom jocoso, mas foi uma ameaça curiosa, né? Então, a inflação é importante e essa redução dos 40% ataca diretamente esse ponto, tentando reduzir esses preços salientes que se manifestam cada vez mais dentro da economia americana.